Esta é uma aula extra, tá? Não é obrigatório, como se fosse obrigatório, mas assim, quero muita participação de vocês acompanhando as aulas e aproveitando ao máximo. Mas essa é uma aula onde eu vou colocar assim as principais dúvidas que eu recebo sobre os jogos e também uma fundamentação teórica bem rápida sobre o material, tá? Eu pessoalmente acho oportuno, mas o que eu indico para vocês? Podem assistindo essa aula, de repente arrumando uma gaveta, fazendo, né, outras coisas, porque não é uma aula que exige uma atenção nesse sentido de, puxa, eu vou anotando, tá? Ela também vai ficar disponível e eu vou estar dividindo a aula da seguinte forma. Primeiro eu vou estar falando do túnel do tempo, porque foi onde, pelo jogo por qual começou as minhas pesquisas, e depois a máquina do faz e refaz, que nasceu do túnel do tempo, tá? Vou estar dividindo, aí vou dar 10 minutos de intervalo e vou prosseguir. Se eu observar que a aula foi muito longa, aí, de repente, a gente divide em duas aulas, tá? Eu vou sentir aí com o decorrer, esse barulho vai... Tá. Outro detalhe bem importante que eu quero colocar para vocês, gente, o final da aula, nós vamos dividir em duas etapas, né? E no final de cada etapa a gente vai estar retirando as dúvidas, tá? Sobre o uso do jogo, quem está escolhendo o material ainda, as dúvidas sobre a escolha. Provavelmente tem muita gente que eu andei conversando assim, eu uso o túnel já há mais de 10 anos, tá? Aí eu considero assim, interessante, principalmente ver os últimos momentos aqui, onde eu falo de novas adequações do material, que talvez vai ser bem proveitoso, porque algumas vezes são outros colegas que dão as luzes para a gente de formatos de adequar, tá? Digo isso até por mim, tá? Um recado bem importante, isso aqui foi uma honra para mim, porque toda a minha pesquisa, ela é uma pesquisa que eu comecei do zero, sem ter autores para me dar suporte. Aconteceu na minha clínica, como eu vou estar colocando para vocês, e esse ano saiu, não lembro se foi final do ano passado ou esse ano, saiu uma reportagem do Conselho do CRP08 sobre esse tema, com outros pesquisadores também que estão sistematizando aí informações sobre os sentimentos no tabuleiro, tá? Eu acho que é até legal, foi encaminhado no grupo para vocês, eu acho legal dar uma olhada geral, porque, afinal de contas, como muitas pessoas ontem colocaram sobre isso, né, nas aulas, nos depoimentos de colega, o quanto só a introdução do jogo já facilita muito o trabalho com o paciente adolescente, só com essa mudança, né? Quem já usa aí já deve ter percebido, e eu vou estar apresentando para vocês também uma pesquisa que fala de um antes e depois bem interessante. Bem, ai, que pena, Gabriela, não dá, né, para eu ver isso aí, depois eu preciso mudar. Bem, nem criança, nem adulto, e nem a técnica lúdica, nem a técnica infantil, foi assim que nasceu, né, essa pesquisa com o jogo Túnel do Tempo, porque nesses primeiros atendimentos de paciente adolescente, eu senti um desconforto muito grande com o que já tínhamos disponíveis. Óbvio que tem vários autores aí que me identificavam muito, que, como eu já apresentei para vocês aí, o Walter Trinca, a Leila Tardivo, com os desenhos, mas eu sentia um desconforto muito grande com o uso de jogos clássicos. Eu questionava muito, mas espera lá, quem disse, né, quem sustenta que este é um caminho interessante? E na busca aí com a tese, a gente começa a encontrar autores que vêm de encontro aos nossos questionamentos, né? Garcia, 2007, coloca assim, que a utilização rotineira, né, de jogos lúdicos ali, pode favorecer muito mais a emergência de conteúdos a serviço da resistência do que de todo o processo psicoterápico. Então, era bem isso que eu estava entendendo, e nessa angústia, nessa busca de atender esse paciente adolescente, no perdido pelo perdido, quando estava começando, eu me lembrei dos atendimentos em orientação vocacional, eu fiz um estágio 1 ano na época da minha graduação ainda, eu fiz um estágio extracurricular. E eu me lembrei das frases incompletas de Rodolfo Boroslavski, com foco em orientação vocacional, e o quanto aquilo era produtivo, o quanto aquilo facilitava o diálogo com o paciente adolescente. E nesse momento ali na clínica, sem conseguir acesso de informações que esses pacientes que já chegavam lá com esse discurso, não me venha com desenhos, e por outro lado, não conseguiam processar uma verbalização, eu pensei, bem, uma saída seria produzir algumas frases incompletas, mas diferente de Boroslavski, com foco na clínica, com o que eu estava ali observando de temas que eram trazidos na clínica, e comecei a elaborar algumas frases, sempre em função dos meus atendimentos com os pacientes adolescentes. Bem,
foram entre as frases incompletas até o jogo, que foi aonde eu levei depois para o doutorado o estudo do material praticamente pronto, foram 10 anos ali nesse tateio, tá? Nesse vai e vem. Então, tudo tem uma história muito longa, que eu não vou estar aqui contando para vocês, mas história é fundamental, né? Como coloca Renato Mezan, é na história que se começa uma tese, principalmente uma tese de psicologia, que é a história que sustenta os fatos. E toda pesquisa, gente, ela pode sim começar com especulações, como de certa forma foi, como começou a minha pesquisa, mas posteriormente, no meu entender, ela deve ser sistematizada em evidências, né, para que realmente se possa construir algo mais sólido. E foi essa a minha proposta quando eu levei o jogo praticamente pronto para estudo aí na tese de doutorado. Tem uma frase muito interessante que eu gosto do Safra, que ele coloca bem claro isso, né? Articulação teórica sem referência clínica corre o risco de se aproximar das manifestações de pensamento delirante. É perdido, né? E a clínica sem a conceituação teórica pode perder-se na indisciplina de uma prática onipotente e sem rigor metodológico. Tá? Só um parênteses aí, mas eu vejo como fundamental, principalmente para nós da área da psicologia, que ainda somos, de certa forma, uma criança, né? Estamos, né, nesse processo de engatinhar, de sistematizar muitas informações. Bem, como que foi organizado esse material? Cada detalhe do Túnel do Tempo, ele tem uma história, ele tem uma razão de ser, e ele foi pensado em várias facetas para chegar à conclusão, olha, nós vamos usar os tabuleiros tradicionais, né? Tabuleiros tradicionais é algo que instiga uma geração aí mais próxima, né, dos nossos pais, dos pais de adolescentes, e a Berasturi coloca o seguinte, que a Arminda Berasturi foi uma grande estudiosa, né, da adolescência, e essa frase, assim, me deu segurança no sentido, não, tabuleiro é um caminho interessante. Os jogos de tabuleiro despertam interesse em jovens, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Bem, outro ponto que nós utilizamos aí no jogo é o uso do dado. Eu lembro que quando eu estava, assim, amadurecendo a questão do tabuleiro, a questão do dado, eu fiz uma viagem para a Espanha e num museu romano, né, e eu não tinha essa informação, eu vi lá dados nesse formato, essa foto não é minha, a minha saiu muito sem foco, por isso que eu peguei na internet, feito em ossos, em pedras, e eu fiquei sabendo ali que dado é algo que data aí de 2000 anos antes de Cristo. Então, toda essa questão de ter algo tão tradicional, né, que está na nossa história da humanidade tão forte, falei, não, dado vai ter que compor. E assim foi, eu fui compondo o jogo em função de tudo que eu fui estudando sobre esses componentes aí do jogo. E porque qual que era a ideia? Zimmermann fala muito do limbo do adolescente, né? Ele é a criança que ele deixou de ser, o adulto que ele ainda não é, e ele está nesse limbo. E toda a construção do túnel do tempo foi pensando nesses estímulos, nesse entre não verbal e o verbal, tá? Nós tivemos uma aula sobre a dificuldade que existe de expressar, né, o Alteral fala disso na pesquisa, né, da desistência do adolescente, exatamente dessa dificuldade entre o não verbal e o verbal de se expressar. Então, toda a elaboração do jogo foi pensando em estimular estímulos que conduziam à fala, tá? Então, que são as cartas incompletas. Então, vem o estímulo e vai levar à fala. E também, nós fomos incluindo aí estímulos que conduziam ao lúdico. Por quê? Esse paciente, ele está ali nesse vai e vem de expressões. Nesse formato, o profissional ele vai ter condições de, para aquele adolescente que exige mais a expressão do lúdico, intensificar esse olhar. Aquele adolescente que se identifica mais com a fala e consegue essa fluidez, os estímulos vão ser levados mais para conduzir a fala. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu lembro que a primeira vez que eu abri não era bem esse tabuleiro que foi todo estudado por um design, sobre toda a formação, né, o conteúdo. O adolescente parou e falou assim, nossa, aqui é para falar do que eu gosto, do que eu não gosto? E nós ficamos uma sessão inteira sobre esses desenhos, tá? Então, a ideia é isso, é esse olhar do profissional, respeitando muito o caminho que o adolescente vai nos conduzindo, tá? As identificações que ele vai propondo quando ele está ali sobre nesse trabalho ali com o jogo.
Ah, gente, as dúvidas, se vocês quiserem já sistematizando, a Gabriela está ali no chat, ela vai guardando, né, Gabriela, e depois vai me passando, tá? Ou depois, no final, abrimos o microfone, ok? Mas vão pensando aí nas dúvidas de vocês. Bem, então, o jogo Túnel do Tempo, ele vai estar nesse intermediário do verbal para o não verbal, e a proposta é aproveitar tecnicamente exatamente esse lugar, o lugar de passagem do caminho entre o lúdico da criança, que possibilita explorar aí alguns momentos, algumas pitadas que nós colocamos do lúdico, né? Volte 3 casas, o profissional escolhe um tempo para você, e assim, entre outros, e o verbal do adulto, que vai possibilitar esse diálogo. Ai, não poder ler o título é difícil. E que tem essa tarja aqui. Adolescente joga com isso. Ah, tá. Bem, isso, gente, é fundamental. Essa característica aí do jogo, do adolescente jogar com ele mesmo, que é algo que vocês vão perceber tanto no Túnel do Tempo, como na máquina do faz e refaz, tá? É interessante porque, assim, talvez hoje, olhando de fora, parece muito simples, mas, na verdade, isso aí teve uma história muito longa. Quando eu comecei as primeiras versões de pesquisa, ali na clínica, sozinha, eu não sabia que o adolescente jogaria com ele mesmo sem se questionar. Era uma informação que eu não tinha. Então, eu fui tentando 2 tabuleiros em paralelos, né, onde ele caminhava e cada questão que a gente trabalhava, ele ganhava uma letra para compor um outro quebra-cabeça sobre uma frase sobre a vida dele. Bem, enfim, eu fui bolando aí alternativas para ele se concentrar e ter um ganho ali, que seria uma frase sobre a vida dele, que eu tinha elaborado. Com o tempo, o que aconteceu? Eu percebi que essa frase não era o que mais estava instigando o adolescente, e sim as próprias cartas. Eu fui retirando esse segundo tabuleiro, que complicava bastante aí todo o processo, e eu vi que o adolescente realmente caminha sem questionar, tá? Sem fazer oposições, né? Talvez motivado pelo desejo de falar. O adolescente tem desejo de falar, sim, falta ali canais, tá? E foi assim que eu fiz nesse formato mais simplificado. O adolescente joga com ele mesmo e ponto final. Tá? Bem, como a gente sabe, existe aí adequações, até fica essa dica, do túnel do tempo com criança de 8, 10 anos. Tem vários colegas que já me relataram essa adequação. O que existe de diferente aí nessa adequação de 8 a 10 anos? O adolescente, nessa faixa etária, na infância, ele questiona, tá? Ele questiona por que o profissional não joga e ele solicita a presença do profissional. Então, se vocês forem adequar com crianças entre 8 e 10 anos, que já estão tendo uma dificuldade aí na verbalização, ou que vocês querem fazer uma experiência para ver como é o resultado do túnel do tempo com essa faixa etária, se ocorrer essa participação, se ocorrer esse pedido de introdução do profissional, eu conversei com vários colegas, normalmente qual é a atuação deles? Eles se posicionam bem tangentes, que é o suficiente para a criança prosseguir e falar de si, tá? Então, eles colocam rapidamente alguma questãozinha, algo deles sobre o que foi solicitado ali na carta, e aí eles repassam para o paciente, para a criança, né, de 8 a 10 anos, a posição dele sobre essa mesma carta, tá? A criança... Lê para mim, Gabriela, vou ter que pedir isso. A criação de frases incompletas. Ah, tá. Como que foi o processo de criação de frases incompletas? Tem como você mudar isso? Seria interessante. Não. Não. Na próxima a gente dá um jeito de... Isso me atrapalha, entendeu? Na verdade, o título para mim é o mais importante. Mas beleza. Então, a criação de frases incompletas. Como se processou a criação de frases incompletas no túnel do tempo e também da máquina do faz e refaz? Sempre no contexto clínico. Então, em cada atendimento, né, no início, eu fui a partir do que eu tinha de experiência aí com os pacientes adolescentes, dessa história dos pacientes adolescentes, mas quando eu levava para a clínica as frases incompletas, no começo eram simples frases incompletas, né? Eu ia reorganizando as informações. Então, aqui um exemplo para vocês, um apelido, 3 pontinhos. E aí o adolescente me questionou, um apelido que eu gosto, um apelido que eu não gosto. Pedi os 2 e reformulava a frase, um apelido que eu gostava, um apelido de que eu gostava e um apelido de que eu não gostava, tá? E refaço e coloco essas 2 opções. E assim foi todo o processo de criação de frases. Isso, gente, é fundamental, porque é muito comum, assim, colegas dizerem, nossa, Salete, como eles se identificam com o conteúdo das frases. Na verdade,
quem fez essas frases não foi exatamente a minha pessoa, foi a partir da clínica com os pacientes adolescentes. Então, eles me auxiliaram nessa construção, tá? Eu lembro disso, eu achei muito lindo, né? Uma adolescente, quando eu estava naquele processo de frase incompleta para jogo, uma adolescente trouxe uma reflexão de um livro que ela estava lendo, e ela sugeriu que eu incluísse no jogo, né? O que você faria se não tivesse medo? Eu lembro que essa questão que ela leu no livro, se não me engano, é Quem Mexeu no Meu Queijo, ou algo assim, né? Acho que Quem Mexeu no Meu Queijo. Essa questão levou aí a uma sessão inteira de introspecções, né? Ela falando do medo, era uma paciente que tinha um quadro ali de pânico. Foi muito produtiva e ela sugeriu, e aí eu incluí essa frase. A criança... Ah, tá, eu prossigo na criação da frase incompleta. Então, gente, o processo de criação nesse contexto clínico, o que vai produzir? Uma identificação maior com temas trabalhados. Eu sempre digo assim, o maior feedback para mim não é quando o profissional me dá um feedback em termos de que o material auxiliou, o material facilitou. Quando eles dizem assim, os adolescentes adoram, eles pedem para usar o jogo, eu falo, opa, aí sim, eu sinto a segurança de que eu estou no caminho certo, porque ninguém melhor do que o próprio adolescente para me dar essa direção, né? Tem uma frase de Bulhões, e se não me engano foi uma tese de mestrado, 2010, que ela coloca assim: torna-se mais fácil a compreensão dos sentimentos quando se encontra alguma forma de representação. Então, essas frases incompletas são formas de representação que fazem sentido para esses pacientes adolescentes. Bem, todas as frases vão ser extremamente produtivas aí para o paciente adolescente? Não, gente, tá? Até esse manejo com as frases que são, aí, entre aspas, improdutivas, é importante vocês darem uma atençãozinha agora, tá? Então, vocês vão constatar que muitas frases incompletas não vai ter a mesma resposta, vão parar em monossílabas, por mais que o profissional explore, faça inquérito, aquilo não gera muito conteúdo para determinados pacientes adolescentes, tá? Qual é o procedimento que oriento aí para o profissional que está diante de um adolescente, colocou uma frase incompleta, e aquilo não teve muita conexão, não teve muito sentido, levou só algumas respostas, algumas monossílabas. Como proceder? Simples assim, gente. O próprio terapeuta, estou sem dado aqui, vai pegar o dado, tá? Enfim, tá? Ele vai pegar o dado e vai falar assim, vamos prosseguir? Tá? Okay. O terapeuta vai pegar o dado, vai conduzir o cliente, e eles naturalmente vão prosseguir. Nós temos que pensar que nós temos aí 60, 65 frases, tá? Por isso que eu deixei isso bem amplo, tinha até mais no começo, mas depois eu dei uma enxugada, para que trabalhemos exatamente com maior profundidade nas frases que ecoam algo para o paciente adolescente. Às vezes, gente, isso é super interessante. Meu prato predileto. Fica-se uma sessão inteira falando, vai chegando nos avós, vai chegando nos domingos, e é comum, às vezes, tem paciente adolescente que fala, nossa, começamos aí a falar de prato predileto e passei a sessão inteira falando dos meus pais, uma vez teve um relato assim, né? Tem adolescentes que se tocam disso, dessa sequência de associações, outros não, tá? Eles jogam sem muito questionamento. Mas, enfim, quando você perceber como profissional que travou uma questão, ela não foi produtiva para aquele determinado paciente adolescente, vamos jogar e vamos prosseguir. Tá? Vale lembrar, né, que muitas frases vão ser muito significativas e produtivas no contexto clínico para alguns adolescentes e não vão ser para outros. Tá? De novo, Bulhões aqui, 2010, algo talvez similar aos contos de fadas, que são significativos para uma criança, mas poderão não ser para outra criança para efeito de subjetivação. Tá? Por que eu mantive algumas frases, mesmo observando aí que para a maioria de alguns pacientes adolescentes, o travar era a regra, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um programa de TV que eu gostava. Normalmente, eu não conseguia muito explorar essa carta. Teletubbies, e aquilo ia, mas não fluía grandes informações. Porém, eu lembro de um único paciente adolescente que fez eu manter essa carta. Esse caso está descrito na tese. Ele era um adolescente, assim,
que estava tendo sérios problemas com relação à violência física, né, envolvimento com brigas, a coisa estava muito severa, inclusive dentro de casa. E aí, quando ele me colocou assim, com 3, 4 anos eu assisti uns filmes assim, assado, de violência, eu falei, né, como assim, né? Era a época de Locais, as fitas, né? Não sei se vocês são dessa época. E ele falou, não, meu pai pegava para mim, né? Pegava para você. Bem, eu fiquei questionando, e segundo o discurso desse garoto, o pai locava as fitas para ele com 3, 4 anos. E eu lembro que eu falei, bem, você está questionando com o seu pai, só para a gente ver essa informação, né, checar, né, se isso é real, ou se isso é algo que você... Às vezes as nossas lembranças não são as lembranças reais, queria entender um pouco disso. E aí eu lembro que quando eu questionei para o pai, na sessão pai e filho, o pai disse assim, eu sofri muito bullying na escola e eu não queria isso para o meu filho. Então, desde pequenininho, até antes dos 3 anos de idade, eu colocava fitas de brigas, de filmes violentos para ele assistir. E foi muito interessante, porque, assim, esse foi um caso que, exatamente, essa única carta foi uma pedra angular, assim, de todo o processo. O quanto esse menino teve um legado aí desse pai, que nem tinha se dado conta do que estava, né, do que tinha passado, né, ele estava só colhendo alguns frutos ruins naquele momento, e o menino pôde trazer o quanto angustiava ter que cumprir esse legado, né? Porque, na verdade, não era algo dele também, né? Então, foi um processo bem bonito. Eu lembro desse menino, assim, às vezes em situações onde tinha toda uma instigação para brigar, né? Só que ele sabia do poder que ele tinha físico, e às vezes ele falava assim, não, eu quebrei um vidro na escola, joguei uma pedra, quebrei um vidro, mas eu não quebrei a cara do moleque. E assim ia, né? E ele falava isso com uma sensação de vitória imensa, né? Então foi todo um processo em cima de uma única carta que normalmente é improdutiva, tá? Bem, quando eu saí das frases incompletas para o jogo, eu lembro que em um determinado momento eu olhei de cima as cartas e percebi que existia aí questões referentes ao passado, presente e futuro, que são questões fundamentais no trabalho com o paciente adolescente, né? Que se resgate aí do passado, o presente, né? E as questões da estruturação do futuro. E aí eu fiz essa divisão, gerando esses três molhos aí de carta, passado, presente e futuro, que o passado é o que vai possibilitar o adolescente reconstruindo os fatos, né? Como eu acabei de citar para vocês o exemplo desse garoto, e entender psicologicamente como que ele foi se construindo hoje em função da história dele. O presente, gente, é algo fundamental quando se trabalha com paciente adolescente, tá? Porque é o que vai propor uma reflexão sobre si mesmo, autoobservação, mas o mais importante é que, por incrível que pareça, o adolescente que tem dificuldade, inclusive, de verbalizar quem é ele, como que é ele com os colegas dele, o que acontece na escola, o que acontece com os professores, ele tem dificuldade de relatar até o cotidiano dele, o dia dele, no processo psicoterápico. Então, o tema do presente ele é fundamental porque ele proporciona informações que são preciosas para o profissional estruturar um psicodiagnóstico, por exemplo, tá? Então, ele auxilia nesse processo do adolescente se posicionar e relatar os fatos cotidianos na psicoterapia. E o futuro, né? Que é resgatar essa noção de olhar para frente, de construir, de construir história, que algumas vezes é algo que o paciente adolescente não é tão hábil assim, tá? Bem, outro tema que nós incluímos também aí são os casos e acasos. Esse molho de cartas de casos e acasos são histórias e fantasias para instigar a imaginação e a fantasia do paciente adolescente, tá? Lembrando sempre, gente, isso eu já coloquei em aulas anteriores, quem não assistiu, em breve vocês vão estar acompanhando, que o fantasiar da adolescência é bem diferente do fantasiar, desculpa, ali está errado, tá? Que o fantasiar da infância, ela é bem diferente do fantasiar do adulto, e aí barra adolescente. Freud fala da diferença do fantasiar do adulto para a infância, tá? E eu coloco esse barra adolescente. Por quê? Tanto o adulto como o adolescente, ele se envergonha de mostrar que está fantasiando. A criança não. A criança ela não tem pudor nenhum em expressar que ela está imaginando, que ela está brincando, que ela está pensando que ela é o Superman e assim por diante. Mulher Maravilha, tá? O adolescente, isso já é algo considerado muito vergonhoso. Então, tem que ter todo um tato na administração desse recurso que, quando muito bem usado,
ele é preciosíssimo no processo de diagnóstico do paciente adolescente. Como estudar e entender o jogo. Ah, tá. Aqui eu vou dar uma dica para vocês bem importante, tá? De como estudar e entender o processo do jogo. Eu lembro que quando eu lancei o jogo no segundo congresso de ludodiagnóstico em São Paulo, no dia seguinte eu estava ali, né? Eu tinha dado a palestra, no dia seguinte eu estava ali escovando o dente no banheiro, aquela coisa bem. E aí uma colega disse assim: nossa, você foi responsável pela minha noite mal dormida, né? Nós ficamos a noite inteira quase jogando o jogo ali em turma e entendendo, né, o processo. E aí eu achei bem interessante, né? Porque assim, é um formato muito fácil de entender. E eu sempre dou essa dica, porque tem colegas que ficam assim tensos com o material. Não, brinquem, né? Assim, o jogo ele é um mediador, ele é um facilitador, então ele é muito simples, joga dado, tem um detalhinho ou outro, tá? Mas, em geral, não é um detalhinho que você deixou passar e que você vai descobrir, às vezes, no próximo cliente, que vai dar, que não vai trazer os benefícios e agregar informações aí para o seu processo, tanto psicoterápico como de psicodiagnóstico. Então, relaxe, tá? E se puderem, joguem com o filho, de preferência mais novo, porque adolescente não vai jogar com você, tá? Jogue com a esposa, com o esposo, com o namorado, com um amigo. Mas esse é um formato bem bacana de estar explorando e entendendo o processo do jogo sem muito estresse. Porque, assim, lembrando que, assim como brincar, para se jogar com adolescente, é necessário estar relaxado, tá? Quando ambos, o profissional e o cliente, podem se comunicar de modo descompromissado, isso vai aumentar a probabilidade de cognição, da imaginação, da sociabilidade e favorecer o processo psicoterápico. Então, gente, eu peço muito isso. Às vezes eu recebo colegas, né, da nossa área, eu sempre falo assim, eu acredito que é em função dos testes, muito tenso, mas que vai primeiro, e por não sei o quê, né, assim, numa tensão. Não, esse material, ele é um jogo, tá? E ele é lúdico, ele exige de você a espontaneidade, né? Ele não exige rigor técnico no sentido, principalmente ali com o seu paciente adolescente. Esse é o momento de você observar o seu paciente adolescente. Desde expressões faciais, desde colocações que às vezes ele fala sozinho perante uma carta, ou perante um tabuleiro, perante, né? Eu estou lembrando aqui de uma paciente adolescente que já tinha passado por várias perdas, né? Tinha morado hora com a avó, hora com outra avó. E eu lembro que quando caiu assim, volte para o início, ela deu uma suspirada, assim, como se fosse uma perda imensa, né? Sendo que ali ela está jogando com ela mesma. E eu senti o quanto, para ela, né? Assim, esse recomeço era difícil, né? E, então, são esses detalhes que nós temos que ter a nossa atenção. E quanto mais levidade, não sei se existe essa palavra, desculpa, quanto mais leve nós estivermos aí presente com o nosso paciente adolescente, mais fácil vai ser de observar, né, esses detalhes que são os canais por onde ele vai falar de si também. O manual, gente, o manual é muito comum também eu escutar comentários assim, é quase um livro. Tá, sim, o manual é quase um livro, por quê? São recortes ali da tese que eu coloquei e eu faço questão de dar uma sustentação teórica para o material. Eu não acredito na possibilidade de termos materiais, né, com resultados, sem ter um mínimo de entendimento e um mínimo de sustentação teórica. Então, eu dou isso para o meu cliente, né, que adquire o jogo. Mas não há necessidade de estar lendo o manual de ponta a ponta, tá? Entenda o jogo em si, jogue e pode começar a usufruir do material. No momento que você tiver e quiser entender um pouco mais, recorra ao manual, tá? Que na verdade, como eu coloquei, é um livro, e faça um bom uso aí do conteúdo teórico, ok? Então, tanto o manual do Túnel do Tempo como da Máquina do Faz e Refaz, ela tem essas características. As edições mais antigas, eu até dei uma separada, colocando a parte do uso do material bem separado para não angustiar aí muito quem está trabalhando. Outra dica que eu dou, no verso da caixa, tem os princípios básicos de uso do jogo, tá? Por ali vocês conseguem um mínimo para estar jogando. E depois vocês podem ir explorando conforme vão usando. Porque, assim, é muito comum colegas pedirem os jogos e, assim, angustiados, porque, assim, vão atender o adolescente na segunda-feira, querem um material. O adolescente está muito angustiado, não traz, a sessão não flui. Então, tem uma expectativa muito grande. Quando chega, e aquele, né, manual grande, aquela ideia de que tem que explorar tudo para ir para a clínica, tá? Então, é esse mito aí, entre aspas, que eu quero quebrar, tá? Podem fazer uma leitura rápida, explorar com o seu paciente adolescente e, junto com ele, explorando aí as regras desse jogo. Tá? Bem, existe uma entrevista disfarçada, né? Jogos propõem uma entrevista disfarçada.
os dois jogos, tanto o túnel como a máquina, vai propor aí uma entrevista disfarçada, tá? E isto, gente, é fundamental, tá? Existe até um capítulo da tese que eu falo exatamente isso. Tem uma entrevista em forma de jogo. Então, todas as cartas, elas têm uma fundamentação de ser, tá? Elas foram estudadas uma a uma, e ali é uma entrevista disfarçada, tá? E quando a gente coloca uma entrevista onde o adolescente não se percebe sendo avaliado diretamente, isso cria uma distância. Pense um pouco até na nossa pessoa, né? Não adolescente. A sensação de estar sendo avaliado, ela não é algo agradável, ela gera, né, uma certa rigidez na nossa pessoa. Quando éramos adolescentes, a gente conseguia memorizar um pouco essa lembrança, essa situação de avaliação, isso era muito mais tenso, tá? Porque o adolescente, ele teme muito a avaliação externa e a avaliação de um adulto. Essa é uma característica muito importante dessa faixa etária. Então, quando o jogo entrevista, e não é um profissional, não é você direto adulto que está entrevistando, isso gera um distanciamento que facilita a verbalização. Tá? Násio coloca, eu já nas aulas eu já coloquei bastante essa frase do Násio, repetindo só um trechinho aqui, que a coisa mais insuportável, termos de Násio, para um adolescente é responder para um adulto. Então, o jogo, ele possibilita que o adolescente responda, e não é para você, é o jogo que está pedindo, não é você adulto profissional que está solicitando algo, tá? É o jogo que pede. E, nossa, me fugiu agora o que eu ia falar. Mas, enfim, vamos em frente aí. Tá tendo bastante dúvida? Tá. Tá? Joia, gente, que bom que tá tendo dúvidas. Depois eu vou estar atendendo vocês aí, tá? Então, o jogo como mediador na entrevista, tá? É um novo lugar no processo psicoterapêutico com o paciente adolescente e pré-adolescente, tá? Nós fizemos vários testes aí, eu lembro quando eu fui começando a perceber a importância do lúdico nessas entrevistas, nas frases incompletas, lembrei que eu ia falar, eu fiz alguns testes, tá? Desenhe o seu quarto, eu, Salete, eu, profissional, pedindo. E comecei a perceber que quando cai ali no tabuleiro, né, desenha o seu quarto, ele desenha com maior prontidão. Quando eu, Salete, solicito algo do gênero, hoje não estou afim, eu não quero desenhar. E o jogo não é questionado, o profissional sim, tá? Então foram várias tentativas nesse sentido, e essa conclusão e essa observação de que o jogo cumpre um papel fundamental nessa entrevista. E é muito diferente, então, uma entrevista direta, tá? Ou as frases incompletas direta, ou as frases incompletas com o recurso mediador do jogo. Como o jogo distancia ainda mais a entrevista, não é você que está fazendo a entrevista, ele cumpre um papel fundamental. Foi aí que eu percebi que realmente não bastava só me manter num trabalho com as frases incompletas, como fez Rodolfo Borroslaves, e sim, no processo psicoterápico, usar esse formato de mediação. Entrevistas incompletas, frases incompletas, mais o jogo. Essa soma dos dois foi algo que eu observei assim, dar como se fosse um up nos resultados. Uma das características profissionais... tá. Isso aqui é bem fundamental, gente, porque assim, o que eu fui notando no uso do jogo? Tá? Que é muito comum, e os outros colegas também foram me trazendo isso, é muito comum retornos de profissionais dizendo da agilidade na coleta de informação, que não foi possível por outros formatos. Tá? Então, nossa, Salete, é comum receber relatos assim, eu descobri tal informação, estava um ano com o paciente adolescente, nem os pais tinham trazido, nem ele tinha verbalizado. Então, isso é algo fundamental que o jogo proporciona, tá? Facilitar essa coleta de informações que, às vezes, por outros recursos da clínica, nós não conseguimos ter sucesso, ou obter informação. Né? Gente, esse dado aqui, ele é fundamental, tá? Nessas informações que às vezes a gente não consegue no outro formato, normalmente são as informações mais sérias e mais angustiantes para o paciente adolescente. Eu peguei 2 exemplos, isso nunca aconteceu comigo, tá? Foram colegas que me relataram, eu estou usando exatamente os pedaços, os trechos que eles me trouxeram, de descobrir aí violência sexual com desenho no seu quarto, tá? E com a máquina de refaz, desenho no seu quarto está no túnel do tempo, uma coisa que me deixa, algo que me deixa muito feliz, é mais ou menos assim a frase,
né? Eu não lembro na íntegra, aonde a garota coloca assim, final de semana que o tio não vai em casa. Bem, não precisa, né, ter muitas hipóteses aí para colocar uma segunda pergunta e falar assim, nossa, né, uma questão, a gente tem que pensar que é uma questão que normalmente se vê algo de alegria, né, o que te deixa muito feliz. Final de semana que o tio não vai em casa, né, basta perguntar, mas o que acontece, né, porque esse tio, o que acontece aí? E aí se revelou todo um quadro de violência sexual, tá? Então, quando nós colocamos as frases incompletas, nós damos a possibilidade ao paciente adolescente direcionar o conteúdo da entrevista, percebe? É o que mobiliza nele. Isso é fundamental, porque as questões elas têm que ser sempre de um caráter muito neutro, não diretivo, porque quem vai dar a direção é o nosso paciente adolescente. E com isso, gente, o uso no contexto jurídico é um ganho muito interessante, tanto do túnel do tempo como da máquina, mas principalmente do túnel, né? Porque eles estão num processo só de entrevista. Mas a gente sabe que a escuta jurídica, né? Muitos autores estão falando disso, o conselho vem batendo muito nessa tecla, né? Que tem que ser uma escuta especial para que a criança não seja, pela própria entrevista, mais uma vez violentada, né? E quando nós colocamos uma entrevista sem incidir em questões traumáticas, é o próprio adolescente que traz o conteúdo a partir de estímulos neutros, a partir do desejo dele, nós facilitamos que o processo psicoterápico, aí eu vejo duas facilidades, né? Uma é para o profissional, porque assim, é ele que trouxe, percebe? Desenha seu quarto, ele vem e desenha ali esse aspecto aí de uma violência sexual. Algo que te deixa mais feliz. Uma frase onde normalmente a gente espera uma descrição de alegria. De repente ele vem e coloca o final de semana que o tio não vai em casa. Para o profissional fica muito mais fácil, porque não foi ele que direcionou a entrevista, tá? Ele jogou um estímulo neutro e a informação veio, tá? Então fica muito mais fácil de sustentar, de argumentar. E para o adolescente, ele fica, né, ele vai receber só estímulos que vão ajudá-lo a colocar em palavras o que, na verdade, ele precisa colocar, tá? Outro aspecto bem importante que na pesquisa nós fomos notando é que questões muito incisivas, tá, sobre a sexualidade, elas normalmente são improdutivas, tá? O Winnicott dizia que essas questões, elas levam a mentiras nas respostas. Isso nós notamos, né, de uma forma muito clara, o quanto questões diretamente ligadas à sexualidade, elas geram mais muro que elos com o profissional. Eu lembro que tem uma aula que eu falo disso, né, onde eu estava com um paciente adolescente já adulto, né, com 20 e tantos anos, e eu tinha acompanhado ele na adolescência, e aí ele dizendo todas algumas dificuldades sobre relacionamento afetivo, sexualidade, na época que ele era adolescente. E eu digo para ele, né, puxa, mas nessa época a gente fazia terapia, você é louco, ia falar naquela época sobre isso com você? Jamais, né? Então, sempre essas questões, vocês vão observar que não vão ter questões muito diretas, sempre tangendo. Tudo que angustia muito é sempre tangendo, tá? Outra questão bem importante, tá? Principalmente para vocês aí que estão adquirindo os recursos agora. É muito comum questão assim, Salete, eu tenho essa edição aqui. Tá? Essa primeira edição, essa foi a primeira edição. Eu devo trocar, não devo trocar? Quem tem a edição 3 e 4, que é a edição, só um minuto, com esta caixa aqui, já em inglês, eu sugiro que não há necessidade de trocar. Quem tem a edição 1 e 2, que é essa primeira caixa azul que eu acabei de mostrar, ou a segunda, com esse formato de desenhos, porém sem a tradução em inglês, se tiver oportunidade, eu sugiro a troca sim. Por quê? Nós estamos em processo de pesquisa, tá? Eu prossigo em pesquisa de acompanhamento com o material. Então, entrada em novos países, me dá a oportunidade de fazer novos estudos, e com isso, alguns detalhes vão sendo readequados. Porém, gente, mas é fundamental trocar? Não, não é fundamental, né? Nós estamos falando aí de toda uma sustentação teórica, é uma tese de doutorado, é uma tese de doutorado recente, mas alguns detalhes eu fui mudando. Quais foram os pontos que mais chamam a atenção aí? São 2. O uso de fantasias, tá? Posteriormente eu vi o quão efetivo eram os resultados do uso da fantasia, então eu dei uma intensificada.
E no tempo só para meninos e só para meninas, aonde em mais de 20 anos isso levou algumas questões assim, a temas que antes não eram eram entendidos em outros formatos, tá? Na época, por exemplo, que eu fiz a graduação, na época que comecei a pesquisa, como era entendido em outros formatos, para vocês terem uma ideia, outro dia eu estava discutindo aqui com a Gabriela, né? E eu vejo muito claro essa geração falar homossexualismo, que na verdade refere à patologia, à doença. Por quê? É algo que fazia parte da nossa formação, tá? Estava ali no DSM-3 como algo patológico. Então, são pequenos detalhes que eu dei um zelo maior aí na terceira e quarta edição, mas também não é nada extremamente significativo a ponto de dizer assim, não, você não pode mais usar a primeira e segunda edição, ok? Tá? Bem, outra questão que aparece bastante é sobre em relação à adequação do túnel do tempo, a tradução. Uma coisa é tradução, outra coisa é adequação. Isso é um parênteses, mas é bem interessante, porque normalmente as pessoas falam, que bacana, eu vou estudar meu inglês, eu vou estudar espanhol. Vocês vão ver que a maioria está no formato tradução. Mas, na verdade, o que foi feito foi uma adequação. Eu tive que ir atrás de um profissional que já morava, que trabalhava com pacientes adolescentes. Ele era norte-americano, tinha uma visão globalizada aí bastante do mundo, muitas viagens, e estava no Brasil há 15 anos. Então, ele me deu todo um amparato para olhar as frases de uma forma mais globalizada. Por exemplo, como escolhi meu time de futebol é algo que faz muito sentido para nós brasileiros, né? Em termos de descobrir identificações. Quando a gente pensa por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, como escolhi meu time de futebol, isso não tem esse mesmo papel de trazer aí pessoas importantes. Não, eles não escolhem um time de futebol, mas ele adequou como escolhi meu esporte favorito, porque esse é um processo que eles fazem, a escolha de qual esporte eu vou fazer, qual esporte eu vou treinar na faculdade, tá? Isso é algo que faz mais sentido para o contexto mais globalizado. Então, algumas cartas, elas não vão ser traduzidas da letra, tá? Isso aqui. Agora nós vamos falar sobre as adaptações, gente, que eu sempre falo assim, teve adaptações que me surpreendeu muito, tá? Que eu, sinceramente, não teria essa sacada, tá? Teve até uma das adaptações com o túnel do tempo, eu acabei não pondo aqui, foi com idosos. E é interessante porque o idoso, muitos pacientes idosos, às vezes eles perdem a habilidade de falar de si e entram por uma rigidez. E eu lembro de pontualmente, vários pontos do Brasil, assim, pessoas me dizendo, nossa, eu estou usando para trabalhar a memória de curto, médio e longo prazo. Então, se vocês têm aí pacientes idosos que estão sentindo essa dificuldade, podem sim utilizar o túnel do tempo para estar trabalhando com esses pacientes idosos. E eu lembro que na época eu falei assim, nossa, eu estava com uma paciente idosa me debatendo, né, até me sentindo muito mal, e a paciente não, os filhos, né, porque normalmente o idoso ele é levado também para o processo psicoterápico. Não, Salete, a gente está suspeitando aí de que ela está perdendo a memória, ela está entrando num quadro depressivo, a gente quer que você atenda. E eu lembro que era extremamente complicado. E de repente vem alguém de fora e fala assim, muito efetivo o uso do túnel do tempo com paciente idoso, tá? Trabalhei memória de curto, médio e longo prazo, recebi ligações de profissionais que estavam usando em grupo o túnel do tempo com pacientes idosos. Foi aí que até comecei uma outra pesquisa com pacientes idosos. Bem, outra adequação foi muito interessante e que eu vejo assim, a necessidade dessa demanda, né, de trabalho com paciente adolescente são os pacientes com altas habilidades. Então, eu recebi relatos de profissionais que começaram a usar em grupo, porque uma das habilidades que normalmente é acometida com o paciente de altas habilidades é exatamente a sociabilidade com os pares. Então, ela usava em grupo, tanto para trabalhar a questão do processo psicoterápico, como também esta questão da sociabilidade desse paciente com altas habilidades em grupo, tá? Então, fica aí essa dica, porque é algo que realmente falta aí em muitas cidades, né? Profissionais que se habilitem a atender essa demanda, que estudem essa demanda, e esse recurso do que eu recebi de vários profissionais, ele auxilia muito todo o tempo no trabalho com altas habilidades. Pacientes idosos, como eu já coloquei para vocês, tá? Foi algo que me chamou muita atenção, porque eu não tive essa luz de adaptar esse material para o paciente idoso.
Na entrevista entre pais e filhos, né, ou pais e responsáveis, desculpa, gente, ó, pais e responsáveis com os filhos, também o túnel do tempo, ele auxilia muito, tá? Como que eu, Salete, procedia? Em pacientes que eu estava utilizando o túnel do tempo, e eu percebia que nas entrevistas com os pais, necessitava de algo para auxiliar essa mediação, para fluir a fala, eu solicitava para o próprio adolescente, falava, olha, nós vamos fazer um negócio aqui, você vai escolher. O que você quer saber dos seus pais, tá? Vamos montar um jogo, um mini-jogo, a partir do túnel do tempo, do que você quer saber dos seus pais. Eu já fiz isso com adolescentes que eu já tinha usado no passado, que ele acabou voltando, então nós resgatamos, e foi bem curioso com esse adolescente, porque às vezes ele pegava uma carta e falava, essa não. Ele falava, nossa, mas você lembra que você apontou isso, isso, isso? É mesmo, então essa sim. Então, foi um olhar sobre as cartas, foi um reolhar, né? Foi um novo olhar, onde ele estava escolhendo e as questões que ele iria levar para os pais, mas também nos possibilitou um resgate de informações sobre as respostas que ele tinha dado, as curiosidades que ele tinha apresentado. Também já utilizei com adolescente que eu não precisei usar o túnel do tempo porque tinha habilidade de falar de si tranquilamente. E muito curiosamente, diante dos pais, foi um silêncio absoluto. Esse adolescente não se posicionava em formato nenhum. Então, esse adolescente, que eu não utilizei túnel do tempo, recurso mediador nenhum, tá? Porque ele tinha uma capacidade de falar de si muito tranquila. Quando no formato com os pais, eu percebi que não existia uma fluidez de fala, de trocas de informações, eu acessei o recurso, montei também com ele esse mini jogo aí, e levamos com os pais, e isso facilitou muito o processo de entrevista dos pais com o filho. Então, foi uma oportunidade dos pais falarem de si, do filho compreender aspectos desses pais que ele precisava para se conhecer, inclusive, e com isso, nós profissionais ali, trazendo informações para mim, no sentido de completar as minhas hipóteses diagnósticas do caso. Esse jogo, não sei se existe professores aqui no curso, conversei com bastante profissionais, mas docentes de psicologia, eu não conversei diretamente. Mas essa adequação eu achei bem interessante, foi por uma coordenadora de curso de psicologia. Eu não lembro ela bem a disciplina, mas existia uma disciplina no primeiro ano, bem interessante isso, né, com o objetivo de trabalhar a integração dos alunos entre eles e o fortalecimento do vínculo e também a integração com o curso. E ela utilizava durante o ano inteiro o túnel do tempo com a turma dessa disciplina aí, que infelizmente eu não vou lembrar o nome, mas eu achei muito interessante esse uso, porque afinal de contas eles vão ter ali 18, 19 anos, normalmente até adultos se adequam muito bem ao uso do túnel do tempo, e ela trouxe essa devolução para mim, que era algo que eles gostavam muito e que tinha e proporcionava aí uma integração na sala de aula que auxiliava os anos posteriores. Então, fica aí essa dica para os professores do curso de psicologia. Bem, gente, outra questão que aparece muito, tá? Isso é bem repetitivo. Vocês vão ver aqui que existe o tempo falando de 3 pontinhos. É como as pessoas falando assim, mas eu não estou achando molho de cartas falando de. O falando de, quando cair nesse tempo aqui no tabuleiro, falando de 3 pontinhos, vocês vão pegar só para meninos ou só para meninas. É falando de só para meninos, só para meninas, tá? Na verdade, quando eu iniciei as pesquisas aí há mais de 20 anos atrás, a ideia era fazer, falando de sobre luto, sobre sexualidade, sobre dificuldades escolares, era fazer vários molhos de cartas bem diretivos para completar depois. Porém, com o uso do material, nós percebemos que as cartas neutras, elas cumpriam essa função, e muito pelo contrário. Quando nós fazemos questões muito diretivas, isso normalmente não cumpre o papel de trazer as informações de formas tão fidedignas. E é interessante que eu lembro que quando eu levei isso para discutir com a Leila Tardivo, né, eu falei, olha, Leila, eu venho observando que parece que quando eu faço algo muito diretivo, a informação parece que ela vem truncada, eu duvido da informação, e de repente algo neutro vem e me traz o que eu precisava. Ela falou assim, nossa, Salete, você sabe que eu e o Walter Trinca não sistematizamos isso, né, dentro do processo de pesquisa, mas também percebemos isso. Quando eles trabalhavam ali com pacientes
que sofreram queimadura, se não me engano, em Campinas, né, no hospital ali da Unicamp, eles observavam o seguinte, que quando eles colocavam os desenhos, desenha alguém que sofreu queimadura, normalmente existia uma certa resistência. Porém, quando eles começaram a pedir, desenha alguém que está doente, eles conseguiram mais informações do que quando especificavam alguém que sofreu queimadura, tá? Então, é por isso que eu aposto muito mais nesse formato para pegar informações amplas, tá? Seja sobre luto, seja sobre sexualidade, seja, né? Por quê? Porque o adolescente aí espontaneamente ele traz, e isso tem um valor muito mais importante, porque é dirigido, é uma entrevista que ele conduziu os resultados, né? Tá. Esse espaço, falando de 3 pontinhos, quando termina as cartas, também é uma possibilidade de vocês pedir para o seu paciente adolescente, olha, fala de você, né? As cartas terminaram, fala de você. Também sugiro que nos outros tempos, também você pode usar essa alternativa. Vamos imaginar que você está rodando aí há 1 ano com o paciente adolescente, um determinado, porque é uma probabilidade, um determinado, vamos imaginar, acabou o passado, tá? Para mim, fato do seu passado, tá? Então, é o momento de instigar o livre falar, né, de uma forma mais paulatina, por intermédio do jogo também. Então, é uma adequação, isso não está no manual, mas que vocês podem estar aí utilizando, tá? Então, terminou um tempo de uma determinada carta, vocês podem solicitar para o paciente, então conta seu presente, caiu no presente, conta algo de hoje, tá? Ou dessa semana, algo que te marcou, a mesma coisa com o futuro, passado, tá? E só para meninos, só para meninas, pede que ele fale algo de si. Tempo de cada carta, gente. O inquérito vai ficar, né? Nós temos o dever, não só o direito de fazer inquérito em cada carta, né? E algumas cartas vão instigar muito tempo, tá? Às vezes uma sessão inteira, às vezes até uma sessão seguinte, porque ele vai querer trazer algum material, mostrar. Outras vão minutos de trabalho, tá? Então, não se prenda por isso. Se prenda no que está sendo realmente efetivo com o seu paciente adolescente, o que está te trazendo a sua matéria-prima que você precisa saber sobre ele, né? Para ter a sua matéria-prima de trabalho, são as informações desse paciente. E não o tempo que cada carta necessita aí para ser trabalhado. Isso não é esse o ponto fundamental. Tem adolescentes que às vezes vão correndo, e muito pouco o profissional consegue trabalhar. É um formato dele, mas às vezes quando nós tentamos outras alternativas, fica muito mais raso a tomada de informações. Então, vocês vão tateando aí qual é, para o seu paciente adolescente, o formato que realmente vai ser mais efetivo. Tá? Gente, uso em contexto público, em CRAS e CREAS. Eu amo essa pesquisa. Oi. Tá. Tá, joia. Tá dando uma hora, nós estamos terminando, tá, gente? Acho que estamos. Eu vou colocar sobre esse uso de CRAS e CREAS e aí depois a gente parte para as perguntas, tá? O uso no atendimento público de CRAS e CREAS, eu tive, assim, logo no início, depois que eu lancei, eu estava no congresso apresentando o material do Túnel do Tempo. Na verdade, eu estava falando de adolescência em geral, a pessoa nem sabia que eu era autora. E aí ela levanta a mão, né, depois no decorrer da aula, que ela ficou sabendo que eu era autora, ela falou assim, eu posso falar do meu uso do Túnel do Tempo, no contexto de CRAS e CREAS. Eu lembro que ela veio de uma forma tão tímida, e eu começando, né, e eu falei, bem, não é boa coisa ali, mas como pesquisadora eu tenho que saber todos os pós e contras, né, e falei, claro, né, coloca, e aí ela começou a dizer que ela estava num grupo, ela estava trabalhando com um grupo de CRAS, CREAS, né, se não me engano era só CREAS na época, e numa dificuldade com aqueles pacientes adolescentes, e indicaram para ela o uso do Túnel do Tempo, onde ela comprou espontaneamente, que é super comum, né, o próprio profissional ir atrás de adquirir o material, e ela sentiu que teve uma mudança bem significativa, pararam de faltar, né? Assim, diminuiu os números de falta, aderência, começaram a participar. Ela até contou assim que o grupo, a secretária desse CRAS era uma estagiária da psicologia, e ela veio perguntar, mas o que acontece? Eles ficam falando de um tal de jogo, eles ficam falando, né? Teve uma que trouxe um sutiã e mostrou, né? O sutiã, porque tem uma das questões só para meninas, e o meu primeiro sutiã, onde vem muitas informações importantes, a menina pediu para eu levar o primeiro sutiã dela que ela tinha guardado.
Então, aquilo foi criando uma curiosidade até da recepcionista, né? O que está acontecendo? E ela disse assim, que teve uma mudança muito importante. E como eu já trabalhei em CRAS, né? Trabalhei aqui na fundação do CRAS em Londrina, eu sabia que ela tinha isso tudo muito bem sistematizado, porque é uma conduta nossa, né? E aí eu lembro que eu chamei, né, a Thaisa Ramalhais no final desse congresso e falei, nossa, você tem esses dados, né, sistematizados. Eu falei, você percebeu que sem fazer uma pesquisa, seria a melhor pesquisa do mundo, porque sem esse interesse de fazer pesquisa, você tem um antes e um depois. E a gente tem que pensar, né, que ela estava trabalhando aí com adolescentes que estavam cumprindo ordens judiciais ou medidas socioeducativas, né, quer dizer, mais que outros adolescentes, eles estavam ali sem nenhum desejo de estar, né. E aí ela trouxe para mim assim, né? Depois a gente apresentou isso em congresso, né? Sobre essa diminuição do número de faltas. Sempre ela tinha uma aderência de 11 no grupo, começou a ter de 15 participantes, né? Eu sempre digo assim, gente, isso é dinheiro para cofre público, né? Porque olha o custo do material, né? Que de certa forma vai ficando ali, é eterno, e o quanto isso traz de retorno aí, né? Para o profissional com a facilidade e também para o adolescente. Bem, então, ela coloca o seguinte, né, que com a injeção da ludicidade, ela observou que aumentou a curiosidade do adolescente diante dessa continuidade das cartas, ela trouxe isso, tá? E uma participação mais ativa dos membros e um vínculo entre os membros do grupo, ela percebeu que teve uma intensificação, uma troca muito mais significativa entre eles, tá? E também com o próprio terapeuta. Bem, e algo que me chamou muita atenção, ela disse que no final desse processo, depois de um ano com esses pacientes, 6 meses antes, 6 meses depois, diminuindo né, observando que as faltas diminuíram, a participação ficou mais ativa, ela perguntou o que aconteceu com vocês? Por que vocês diminuíram as faltas depois que eu coloquei o jogo? E eu achei muito interessante, porque assim, cada um foi dizendo, e sobre essa questão da diminuição de faltas, porque eles pararam, né, diminuíram as faltas deles aí no processo psicoterápico, e colocaram assim, aí a gente entendeu o que era psicoterapia, tá? Então, gente, olha, né, o papel das cartas, das frases incompletas feitas pelos próprios adolescentes de tocar em algo que tem significado para eles, né? Então, essa pesquisa, assim, me chamou muita atenção, principalmente porque ela não teve o desejo de ser uma pesquisa, foi algo que foi feito depois, né? Freud fala muito disso, né? Que toda pesquisa ela tem que ser realizada sem esse objetivo de ser uma pesquisa em si, para que os resultados realmente sejam fidedignos, né? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um espaço agora para questões, tá? Nossa, ainda eu coloquei bastante coisa. E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos terminar depois, tá? Essa é uma aula extra, lembrando que o objetivo, como eu coloquei para vocês, podem escutá-la aí como um radinho de pilha, tá? É uma aula mais chata, de certa forma, tá? As outras aulas não vão ter esse caráter, podem esperar, tá? Mas, como são questões que às vezes se repetem, uma noção de como foi toda a estruturação, eu considero fundamental estar passando para vocês aí. Então, eu vou estar atendendo as questões agora. Gabriela, você vai me passando? Tá, tem bastante. Ai, que bom, tem bastante coisa, fico feliz. Vamos lá. Gostaria de saber em que momento são utilizadas as cartas só para meninos e só para meninos. Ah, tá. Não vi essa opção no tabuleiro. Ó, percebe como essa é uma pergunta que sempre aparece? Eu já respondi, mas vou responder de novo. Como que é o nome dela? Elisa. Ah, Elisa. Quanto o tabuleiro... Isso aqui, eu não sei, eu vou ter que destacar mais até no próprio manual. Quando cai no falando de, olha, o primeiro quadrante aqui do lado direito é o falando de, tá? Quando cai nesse tempo falando de, vocês vão pegar só para meninas e só para meninas, ok? Obrigada aí pela sua questão, Elisa. Ela perguntou do foguete do dado também. Ah, tá, o foguete do dado, tá, tava falando para a Gabriela. Se repete bastante. Por que ele fez isso comigo? Não sei, mas enfim, quando eu comprei o material, colocaram um dado onde tinha um foguete aqui. Não tem significado algum, tá? Em vez do número 1, se não me engano, vai ter um foguetinho, mais um lúdico aí, tá? Então, não tem significado algum. A Denise perguntou, no meu jogo tem cartas de futuro e você no futuro, qual a diferença? E quando a peça para casa no futuro, qual das pilhas de carta eu uso? Tá. Olha, vai ter o espaço, essa questão é bem importante, tá, gente? Eu dividi, tá? Mas para enxergar o lúdico, que eu considero assim, algo fundamental, como eu coloquei já para vocês, vai ter sempre pitadinhas de lúdico. O futuro, ele vai falar diretamente pensando no futuro dele. Você no futuro são imaginações, tá? Ele vai ter que se pensar em situações. Ah, minha mãe está hospitalizada, e eu? Ah, eu ganhei na loteria, e agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro todo?
Algo nesse sentido. Ah, eu fiz um trabalho muito bacana, me rendeu muito dinheiro. Ah, eu perdi dinheiro. Ah, são questões para colocar esse paciente na imaginação em situações que não são do presente dele. Então, é uma pitada de lúdico, por isso que está diferenciado o futuro, tá? Para ele falar do futuro diretamente, e você no futuro, aonde é esse instigar aí do lúdico e da fantasia. Tem outra pergunta lá para mim, como você respondeu. Quando cai na casa do falando de, qual o caminho devo seguir? Qual carta devo tirar? Falando de, tá? De novo a mesma questão, vocês vão tirar o só para meninas, falando de só para meninas e só para meninos, ok? Tá. Quando termina a sessão, retoma-se o jogo na casa do tabuleiro onde parou ou inicia-se novamente o jogo? Quando termina a sessão. Beleza, gente. Essa é um outro tema que eu ia colocar aqui. Terminou a sessão, vocês vão retomar da seguinte forma, tá? Tem 2 pontos aqui bem importantes. Na próxima sessão, vocês vão pedir para o adolescente também uma pitada de lúdico. Escolha um tempo para a gente começar, tá? Então, ele vai escolher, sem jogar dados, tá? Sem o uso do pilha e do dado. Ele vai escolher. Ah, eu vou querer uma questão do presente, tá? Pode ser que isso traga algum conteúdo, tenha algum significado aí para o processo psicoterápico de vocês, ele escolher sempre só presente, ou pode ser que não, tá? Ele escolhe presente, mais com uma pitada de lúdico. Aí ele escolheu, vocês vão trabalhar, aí vocês vão retomar o dado. Lembrando que na primeira sessão, isso tem um vídeo que eu falo disso, na primeira sessão de uso do jogo, você já explicou para ele que existem 2 saídas, tá? Uma para a direita e uma para a esquerda. A direita tem as chances de cair em desenhos. Ele escolhe se ele quer jogar ou não. A esquerda não, só vai cair em cartas. Assista esse vídeo que ele é bem importante, tá? Então, segunda sessão de jogo. Você não precisa repetir essa informação do direita e esquerda que você já colocou para ele. Você sempre vai pedir. Escolhe um tempo, tá? Ele vai escolher casos e acasos. Ele escolheu, aí nós vamos jogar e começar do zero, sendo que ele vai escolher. Ah, hoje eu vou pro lado dos desenhos, como eu já coloquei que é comum isso acontecer, tá? Então, recapitulando. Primeira sessão, explica que o tabuleiro está dividido em 2 partes. Uma vez só é o suficiente para explicar que ele vai escolher se ele vai para a direita ou para a esquerda nessa sessão e nas próximas. Segunda sessão em diante. Sempre pede para o seu paciente adolescente escolher um tempo. Ele escolhe, tá? E depois, dado, e prosseguimos do começo, tá? Ele vai escolher também para que lado ele vai. Aí teve uma pergunta para você. Esse jogo é usado somente na entrevista? Tá, bem importante essa questão, tá? Esse jogo, ele é usado, isso eu coloco na tese, são vários objetivos. Em entrevista, em processo de entrevista, às vezes entrevista até escolar, para o psicodiagnóstico, para fundamentar o psicodiagnóstico, porque vocês colocam frases neutras, vem a informação, e para todo o processo psicoterápico, tá? Quando a minha pesquisa de tese de doutorado, eu tive que fazer um recorte, então eu fiz em cima da fundamentação do uso do jogo turno tempo dentro do processo psicoterápico aí de adolescentes que eu fui acompanhando há anos, tá? Então, ele tem várias possibilidades de uso, sim, tá? Como eu coloquei, por exemplo, na entrevista jurídica, ele pode ser um apoio bem interessante também. Mais alguma? Se o conteúdo de violência surge, como fazer com que a questão do sigilo, já que é necessária a proteção do cliente? Eu vou estar colocando isso, bem importante essa questão, tá? Tá aparecendo bastante. Eu vou estar fazendo aí uma meia aula desse tema, tá? Então eu peço para você que aguarde, porque é um tema bem delicado e bem importante. E não está no nosso conteúdo programático, mas eu vou incluir em algum momento aí, tá bom? Porque tem toda uma questão de sigilo, tem toda uma questão que os colegas vêm trazendo muito, de não se sentir amparado, nem às vezes pelo pai e pela mãe, sendo que o pai ou o padrasto está cometendo uma violência sexual. Então, são informações bem delicadas que eu vou querer estar me debruçando aí com vocês. O paciente é que joga o dado e o psicólogo que lê a carta ou fica o critério do profissional? Ó, bacana também essa questão. O máximo possível de informações, de elementos, é importante que sejam passados para a mão do paciente adolescente. Por quê? Este é o formato de colocar cada vez mais o paciente numa posição proativa no processo psicoterápico. Então, jogar do dado, andar do tabuleiro, leitura das cartas, tudo que for possível, é interessante que você, profissional, delegue para o seu paciente adolescente, ok?
Mas tem um detalhe bem importante, né? A gente estava falando de violência, que eu vou aproveitar aqui e falar para vocês. É comum, e eu observei depois com os anos, que essa queixa vinha de pacientes que eram pacientes muito agressivos, que o paciente adolescente amasse, tá? Estrague as cartas ao fazer a leitura, de dobrar, de rasgar, rasgar ponta, enfim. E eu observei, depois com os anos, que os colegas que traziam essa queixa, puxa, mas ele estraga minhas cartas. E quando isso aconteceu também no meu contexto clínico, tinha uma repetição. Eram pacientes que tinham aí, como queixa principal, a questão da violência física. Bem, isso não é regra, mas é só um detalhe. Nesse caso, como que eu procedo? Eu deixo a leitura das cartas para mim, tá? Porque eu não quero que ele estrague. Se eu sentir que isso é terapêutico, eu vou dizer, né? Olha, você já observou, você amassa minhas cartas, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com a leitura das cartas, ok? Você joga o dado, você anda no tabuleiro. E aí, gente, a intervenção, né, vai partir, até vai ter diferenças até em questão da fundamentação teórica de cada profissional, tá? Então, como que ele vai trabalhar essa questão desse agir sobre amassar as cartas, vai depender aí de cada formação teórica de cada profissional, ok? Vão ter profissionais que, de repente, vão querer fazer intervenções no sentido de vamos nos conter aqui com a carta, ou não, tá? Eu vou passar para mim e nós vamos trabalhando seus conteúdos internos. Então, isso aí fica a encargo aí da supervisão clínica de vocês.